Capítulo 38. Erros no regime alimentar. Caros irmão e irmã A, o Senhor achou por bem, em sua bondade, dar-me uma visão neste lugar, e entre as diversas coisas mostradas estavam algumas que lhes dizem respeito. Vi que alguns não estavam bem com vocês. O inimigo buscava sua destruição, esforçando-se para influenciar outros através de vocês. Vi que ambos assumiram uma exaltada posição que nunca lhes foi designada e que se consideram muito adiante do povo de Deus. Eu os vi olhando para Battle Creek com ciúmes e suspeita. Pretendiam pôr as mãos ali e amoldar ações e comportamentos ao que consideram certo. Vocês reparam em pequenas coisas que não podem compreender e com as quais nada tem a ver, e que de modo nenhum lhes dizem respeito. Deus confiou sua obra em Battle Creek a servos escolhidos. A responsabilidade pela obra está sobre eles. Os anjos de Deus são comissionados para supervisionar a obra, e se ela não funciona de modo certo, aqueles que estão na liderança serão corrigidos e as coisas transcorrerão segundo a ordem divina, sem interferência deste ou daquele indivíduo. Vi que Deus deseja que vocês voltem sua atenção para si mesmos. Examinem os próprios motivos. Os irmãos estão enganados com respeito a si mesmos. Têm uma aparência humilde e isso exerce influência sobre outros, levando-os a pensar que vocês estão muito avançados na vida cristã. Mas quando suas opiniões particulares são tocadas, o eu se ergue imediatamente e vocês manifestam um espírito voluntarioso, inflexível. Esta é uma segura evidência de que os irmãos não possuem a verdadeira humildade. Vi que vocês têm noções equivocadas sobre o afligir o corpo e se privam de alimentos nutritivos. Tal atitude leva alguns da igreja a concluir que Deus certamente está com vocês, ou não negariam a si mesmos praticando tais sacrifícios. Vi, porém, que nenhuma dessas coisas os tornará mais santos. Os ímpios fazem tudo isso, mas nada recebem como recompensa. Um espírito quebrantado e contrito é de grande valor à vista de Deus. Vi que suas concepções a respeito dessas coisas eram equivocadas e que vocês estavam examinando a igreja, observando pequenas coisas, quando sua atenção deveria ser posta sobre assuntos de interesse da própria vida. Deus não pôs a responsabilidade de seu rebanho sobre vocês. Os irmãos supõem que a igreja está em último plano porque não vê as coisas através de sua ótica particular e não segue a mesma conduta rígida que vocês acham ser correta. Vi que os irmãos estão enganados com relação ao próprio dever e o dever dos outros. Alguns têm ido a extremos com respeito ao regime alimentar, assumem uma posição inflexível e a mantêm até sua saúde ser abalada. A enfermidade se instala no organismo e o templo de Deus é debilitado. Foi-nos recordada a nossa experiência em Rochester, Nova York. Vi que quando vivíamos ali, não ingeríamos alimentos nutritivos como deveríamos, e a doença quase nos levou à sepultura. Vi que, como Deus dá aos seus amados o sono, estava disposto a garantir-lhes alimentos apropriados para dar forças. O motivo que nos impelia era legítimo. Foi mediante a economia de meios que o periódico pôde ser mantido. Éramos pobres. Vi que a falta, então, estava na igreja. Aqueles que possuíam meios eram cobiçosos e egoístas. Se houvessem feito sua parte, a responsabilidade que estava sobre nossos ombros teria sido aliviada. Mas como alguns não assumiram o que lhes competia, ficamos sobrecarregados e outros aliviados. Vi que Deus não requer que ninguém siga uma conduta de tão estrita economia, que chegue a ponto de enfraquecer ou prejudicar o templo de Deus. Há deveres e exigências em sua palavra para humilhar a igreja e induzi-los a afligir o próprio coração, e não há nenhuma necessidade de produzir cruzes e forjar deveres para afligir o corpo e gerar humildade. Tudo isso está em desacordo com a palavra de Deus. O tempo de angústia está precisamente diante de nós. E então, premente necessidade requererá que o povo de Deus negue o próprio eu e coma meramente o suficiente para manter a vida. Mas Deus nos preparará para este tempo. Nessa terrível ocasião,
nossa necessidade será a oportunidade de Deus para comunicar seu poder fortalecedor e amparar seu povo. Mas agora, Deus exige que trabalhem com as próprias mãos, naquilo que é bom, e poupem à medida que Ele os prosperar, fazendo sua parte em sustentar a causa da verdade. Esse é um dever imposto sobre todos os que não foram especialmente chamados para trabalhar em palavra e doutrina. Devem dedicar tempo a proclamar o caminho da vida e da salvação a outros. Aqueles que fazem trabalho manual precisam nutrir-se de modo a se empenhar nesse tipo de serviço. Os que trabalham em palavra e doutrina devem alimentar-se convenientemente, pois Satanás e seus anjos maus estão guerreando contra eles para debilitá-los. Quando lhes for possível, devem descansar a mente e o corpo por causa do estressante trabalho, e ingerir alimentos nutritivos que aumentem sua energia, pois serão obrigados a utilizar toda a força que puderem. Vi que Deus de modo algum é glorificado quando alguém de seu povo produz um tempo de angústia para si mesmo. Há um tempo de angústia justamente diante do povo de Deus, e Ele o preparará para esse horrendo conflito. Vi que suas ideias sobre a carne de porco não seriam prejudiciais se vocês a retivessem para si mesmos, mas, em seu julgamento e opinião, os irmãos têm feito dessa questão uma prova, e seus atos têm demonstrado o que vocês creem sobre isso. Se Deus achar por bem que seu povo se abstenha da carne de porco, Ele os convencerá a respeito. Ele está tão disposto a mostrar o dever a seus filhos sinceros, como também a indivíduos sobre quem o Senhor não confiou as responsabilidades de sua obra. Se for dever da igreja abster-se da carne de porco, Deus o revelará a mais do que 2 ou 3 pessoas. Ele ensinará à sua igreja o dever dela. Deus está guiando o seu povo, não uns poucos e separados indivíduos aqui e acolá, um crendo de uma forma e outro diversamente. Os anjos de Deus estão fazendo a obra que lhes foi designada. O terceiro anjo está conduzindo e purificando um povo, o qual se moverá em união com ele. Alguns vão adiante dos anjos que estão dirigindo o povo, mas acabam tendo de rever cada passo e timidamente não seguir mais rápido do que os anjos dirigem. Vi que os anjos de Deus não levariam seu povo mais depressa do que pudessem compreender e agir segundo as importantes verdades que lhes são comunicadas. Mas alguns espíritos inquietos não fazem mais do que a metade de seu trabalho. À medida que o anjo os conduz, anseiam por algo novo e apressam-se sem a divina guia, causando assim confusão e discórdia nas fileiras. Eles não falam nem agem em harmonia com a igreja. Vi que vocês têm que adotar, sem demora, uma atitude em que estejam dispostos a ser conduzidos, em vez de pretenderem guiar, ou Satanás se aproveitará e os guiará a seu modo, segundo o seu conselho. Alguns olham para as ideias fixas dos irmãos e as consideram prova de humildade. Eles estão enganados. Vocês estão fazendo uma obra da qual haverão de arrepender-se. Irmão A, você é naturalmente mesquinho e cobiçoso. Você dizima o endro e o cominho, mas negligencia aquilo que é de maior valor. Quando o jovem rico veio a Jesus e perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna, Cristo lhe disse para guardar os mandamentos. Ele declarou que havia feito isso. Jesus disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Mateus capítulo 10, verso 21. Aconteceu que ele se retirou triste, porque era dono de muitos bens. Vi que vocês mantêm ideias equivocadas. Deus exige que seu povo faça economia, mas alguns têm levado esse dever a extremos. Gostaria que o irmão pudesse ver a situação como de fato ela é. O verdadeiro espírito de sacrifício, que é aceitável a Deus, você não possui. Olha para os outros e os observa com atenção. Se eles não seguem a mesma rígida conduta que você, o irmão nada faz por eles. Vocês estão definhando sob a nociva influência dos próprios erros. São fanáticos e acham que estão sendo dirigidos pelo Espírito de Deus. Enganam-se. Os irmãos não podem tolerar um testemunho claro e incisivo. Gostariam, na verdade, de receber um testemunho de aprovação, mas quando alguém lhes reprova os erros, quão depressa o eu se insurge.
vocês não são humildes e necessitam fazer uma obra por si mesmos. Tais atitudes, tal espírito, era fruto de seus erros e o resultado de pôr os próprios juízos e opiniões como regra para os outros e contra aqueles a quem Deus chamou. Os irmãos ultrapassaram os limites. Vi que vocês pensavam que este ou aquele foram chamados a trabalhar no campo, quando, na verdade, nada conheciam do assunto. Vocês não podem ler o coração. Se houvessem bebido a largos goles da verdade da mensagem do terceiro anjo, não se sentiriam tão à vontade para dizer quem foi ou não chamado por Deus. O fato de alguém poder orar e falar bem não é nenhuma evidência de que Deus o chamou. Cada um tem sua influência, e que essa fale em favor de Deus. Mas a questão de dever este ou aquele dedicar seu tempo ao trabalho pelas pessoas é de profunda importância, e ninguém senão Deus pode decidir quem se alistará nessa solene missão. Havia homens bons nos tempos apostólicos, homens que podiam orar com poder e falar com autoridade. Todavia, os apóstolos, que haviam recebido poder sobre os espíritos imundos e podiam curar enfermidades, não ousaram, fundados na própria sabedoria, designar alguém para o santo trabalho de ser porta-voz de Deus. Eles esperaram inequívocas evidências da manifestação do Espírito Santo. Vi que Deus incumbiu seus escolhidos pastores do dever de decidir quem está apto para o santo trabalho, e em união com a Igreja e sob as claras indicações do Espírito Santo, indicarem quem é ou não habilitado. Vi que se fosse deixado que uns poucos indivíduos, aqui e acolá, decidissem quem estaria capacitado para essa grande obra, haveria confusão e perturbação. Deus tem repetidamente mostrado que não devem ser animados a ir para o campo como pastores homens que não deem inequívocas provas de haverem sido chamados por Deus. O Senhor não confia o cuidado de seu rebanho a indivíduos não habilitados. Os que Deus chama devem ser homens de profunda experiência, experimentados e provados, homens de um são discernimento, homens que ousem reprovar o pecado num espírito de mansidão e que compreendam a maneira de alimentar o rebanho. Deus conhece os corações e sabe a quem escolher. O irmão e a irmã A podem dar seu parecer sobre esse assunto e estarem completamente errados. Seu julgamento é imperfeito e pode não acrescentar nada ao assunto. Vi que vocês estavam se afastando da igreja, e se continuarem assim, Deus permitirá que prossigam e enfrentem as consequências de seguir o próprio caminho. Agora, Deus os convida a se corrigirem, a pesar os motivos e a andar em harmonia com seu povo. Mansville, Nova York, 21 de outubro de 1858.